Bom dia. Bom dia. Que bom dia, hein? Muito obrigado aí, primeiro pelo convite feito pela casa através do nosso irmão Walter. E agradecer também a casa pela acolhida e pelos momentos prazerosos que eu tive aqui sentado ali, com as vibrações que essa casa tem, que essa casa emite no momento da música. Impressionante a força positiva, a energia positiva que emana nesse ambiente. Então, parabéns pela casa, pelos 27 anos, e muito obrigado mais uma vez. A gente às vezes chega achando que a gente vai trazer alguma coisa nova, ou que a gente vai mostrar a vocês algo diferente, e a gente acaba sendo bombardeado, por coisas tão maravilhosas. O Espiritismo sempre nos surpreende. Então, muito obrigado. Bom, que Jesus nos abençoe, e como disse o nosso irmão ali na introdução, parabéns a todos vocês por aqui estarem num domingo de manhã, um domingo de sol, vindo ouvir um pouco falar de Jesus, da nossa tarefa diante dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Vocês conhecem eu não ia nem contar essa historinha, mas eu descendo a serra ali, passei esqueci Papucaia, e aí eu vi uma placa com porco espinho. E aí eu me lembrei de uma fábula do porco espinho. Vocês conhecem, já ouviram falar? A fábula do porco espinho? Na era glacial, muitos animais estavam morrendo de frio. E aí uma família de porcos espinhos, tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Eles resolveram se unir e passar a dormir juntos. Por quê? Porque como os animais morriam na era glacial de frio, eles teriam que se aquecer. E aí a família de porco espinho foi dormir todo mundo junto. Só que à noite eles começaram a se virar e o espinho de um entrava no outro. E aí o espinho atrapalhava o outro no momento do descanso. Isso aconteceu com muita frequência. E aí eles resolveram se separar, porque eles não suportavam a espinhada que eles tomavam dos parceiros, dos familiares. E no momento que eles se separaram, o que aconteceu? Eles começaram a morrer de frio como os outros animais. Então foi necessário que os porcos espinhos fizessem o quê? Voltassem a se unir e a dormir juntos, para se aquecer e se acostumar com as espinhadas que levavam dos familiares. E assim, a lição que nós tiramos é uma introdução para essa nossa conversa, as relações humanas. Quantas vezes nós escutamos pessoas que nos dizem que não precisa de ninguém para viver? Vocês já ouviram isso aí? Alguém já falou isso aí para vocês? Eu não preciso de ninguém, eu consigo viver sozinho, eu me viro. Não é isso que a gente escuta demais hoje em dia? E a pessoa, mesmo antes de nascer, já dependeu, no mínimo, de duas outras pessoas, do pai e da mãe. Porque para nascer, ele necessita do espermatozoide do pai e do óvulo da mãe. Então, antes dele iniciar o retorno dele ao corpo, no momento da união, em que ele se liga ao corpinho em desenvolvimento, ele já precisou de duas pessoas. Durante a gestação da mãe, ele precisa de médicos, parteiros, pediatra. Quando ele nasce, a sala está repleta de pessoas. Ali tem uma médica, tem um obstetra, tem um cirurgião, um anestesista, enfermeiras. Se for através de uma parteira, está ali a parteira e muitas vezes um ajudante. E quando ele bota a carinha e chora, ele já dependeu de dezenas de pessoas.
para poder chegar ao mundo e iniciar sua trajetória. E aí imaginemos a infância dele, a nossa infância. Quando iniciamos nossa trajetória, nascemos, o que nós precisamos? Vacina. Nasceu um sobrinho meu, e a gente estava conversando sobre isso, o garotinho nasceu, e na hora já tomou 2 vacinas. Uma de hepatite, a outra eu não sei qual foi. Ou seja, o desenvolvimento dessa vacina foi feita por pessoas, cientistas. E não foi um, foram vários. Que para chegar até aquele momento ali, de dar uma vacina naquele neném, centenas de pessoas foram cobaias. E assim sucessivamente, durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, nós precisamos sempre uns dos outros. Para chegar até aqui, muitos pegam ônibus. Precisamos de quê? Do motorista do ônibus. Antigamente tinha trocador, hoje não tem mais. Precisávamos do ônibus, do trocador. Mas quem monta o ônibus? Uma indústria repleta de trabalhadores que precisa do minério para fazer a carcaça do ônibus. Outras indústrias e outros trabalhadores que retiram o petróleo para fazer o pneu, parte dos ônibus de borracha, centenas de trabalhadores longe que retiram a borracha, para chegarmos aqui hoje e aqui estarmos sentados, vestidos. Necessitamos de quantas centenas de milhares de pessoas para chegar ao momento em que nos encontramos hoje. E muitas vezes ainda escutamos alguém dizer que não preciso de ninguém. Então é dessa maneira que nós precisamos pensar a vida, a maneira como nós nos colocamos diante de tudo aquilo que nos rodeia. Essa casa espírita, quando a gente aqui chega, pessoas que nos recepcionam, o café servido, pessoas que estão ali cozinhando, muitas pessoas não gostam do campo. Todos nós aqui necessitamos dos trabalhadores rurais, mesmo que nunca tenhamos pisado na terra. Cada ser humano necessita de vários hectares de terra para sobreviver, para passar a vida, porque respiramos, nos alimentamos. Então tudo é uma união, tudo é um conjunto fantástico e pensado. Nada acontece por acaso na nossa trajetória, no nosso planeta. Portanto, hoje nós vamos falar de relações humanas no centro espírita. Mas lógico e natural que relação humana, ela se inicia, como a gente viu, quando? O nosso nascimento. Quando estamos a caminho, se iniciou a nossa relação humana. O que vem a ser relação humana? É o conjunto de interações, ou seja, comunicação, diálogo, trato, contato, tudo o que nos traz conhecimento, pessoas, seres humanos, que mantém os indivíduos no seio de uma sociedade. Estas têm por base os vínculos, muitas vezes hierárquicos. Por que isso aqui está em amarelo ali? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade em ser comandado, tem muita dificuldade em respeitar o próximo, e a gente vai ver isso, principalmente nas sociedades como essa aqui, que é uma sociedade. Pessoas se reúnem com um propósito de ajudar, de auxiliar. Tem a sociedade civil, tem sociedade religiosa, tem sociedade comercial. Existem vários tipos de sociedade e todas essas estão
interligadas, porque nós fazemos parte de um todo. Não há como vivermos em isolamento, não há como vivermos sós, e a gente vai ver isso aqui. Opa. Qual o objetivo do estudo das relações humanas? Melhorar o convívio das pessoas nos grupos sociais de que participam, proporcionando um relacionamento harmonioso entre os seres humanos, que resultarão em uma real valorização do indivíduo como pessoa e no fortalecimento de suas relações com outros seres humanos. Aonde começa, então, realmente, essa nossa experiência de relação humana? A família. A nossa família. Na escola de almas. Ali dentro da família, a nossa obrigação diante dos nossos pequenos é o quê? Ensinar-los a amar. Esse é o ponto primordial. A respeitar os mais velhos, aos idosos. Porque como é que um jovem hoje vai saber que precisa respeitar uma pessoa mais velha se ele não aprendeu isso dentro de casa? Se nós não passamos isso para ele, se a nossa atitude é diferente muitas vezes do que a gente fala, então é necessário que a gente passe para os jovens o real sentido da vida. E é justamente isso que falta em muitas casas espíritas e religiosas por aí afora. O verdadeiro sentido da vida, o respeito, o amor, a caridade. Esses são os valores que nós temos que passar dentro do nosso círculo familiar para aqueles que chegam. Porque quando a gente se encarnar, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos será perguntado o que foi feito do Espírito que eu lhe deixei para você encaminhar, tomar conta. E aí? Se desencarnarmos aqui hoje, todos nós, a gente vai para casa e amanhã, como dizem aí os noticiários, a gente acorda morto, né? Estamos desencarnados. Vamos com a consciência tranquila? Tudo certinho com os nossos familiares, nossos filhos? Encaminhamos da maneira que tínhamos que encaminhar? Faltou fazer alguma coisa? Você hoje chegou aqui, deu bom dia, boa tarde, falou com todo mundo? Brigou com alguém? Deixou alguma ranhura para trás? Porque a morte não vai avisar. Poucas pessoas sabem o dia que irão morrer. Desencarnar é outra coisa, né? Depois o Walter pode explicar isso aí para vocês em outro estudo, né? Morrer é uma coisa, desencarnar já é um outro processo, né? Então a gente tem que estar preparado para desencarnar, para morrer a qualquer momento. Herculano Pires tem um livro fantástico, né? Que nos ensina, nos prepara para a morte. Vale a pena o estudo, né? Depois vocês também podem buscar o livro aí na biblioteca de vocês. Bom, então vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 8, Lei de Sociedade, questão 766. A vida social é natural? Por que natural? É uma lei de Deus. A vida social é uma lei de Deus? E aí os espíritos... Opa, perdi errado, desculpa. Os espíritos nos respondem a Kardec: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavras e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Por que falamos? Para falar sozinho? Nesse mesmo capítulo ele tem a questão 767, que ele pergunta exatamente isso, né? A vida de isolamento. Se isolar vai adiantar o que na nossa evolução? Nós necessitamos das relações humanas. Nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes no casamento, a gente não casa com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Por quê?
Porque nós temos coisas a aprender. Às vezes um é muito organizado e o outro é desorganizado. Um é muito calmo, o outro é muito ativo, nervoso. Eu costumo dizer que lá na minha casa, minha esposa está ali, né? Lá na minha casa, a gente tem um problema sério. Eu gosto dos alimentos bem macios. Tipo assim, eu fui criado com minha avó, né? E minha avó fazia um chuchu cortadinho, pequenininho, que era bem cozidinho, um espetáculo. A minha esposa, ela gosta de tudo ao dente, tudo duro. Aí a gente casou. Não, verdade, ela não me deixa mentir. É preferência dela, né? Mas é difícil. Aí um dia ela fez chuchu, e meu garoto também gosta, né? Do mesmo jeito dela. Aí um dia ela fez chuchu, sentei na mesa e falei, opa, vou comer chuchu. Lembrei logo do chuchu da minha avó, né? Pequenininho, sentei na mesa, chuchu desse tamanho e duro. Eu falei, meu Deus, e aí? Aí eu falei, ó, não vou comer, né? Aí é briga, né? Aí a gente arruma um problema. Naturalmente que nós não brincamos, mas a gente, até o suco lá em casa é mal batido, porque tem que ter pedaço de troço dentro do suco. Então, quer dizer, são costumes diferentes. Ela nasceu no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, foi criada de uma maneira totalmente diferente da minha. E aí a gente se casa, vai morar na mesma casa, pensamentos diferentes, criações diferentes, somos distintos. E aí? Se a gente não tiver tolerância, não vive. A gente briga, se separa. E é isso que acontece hoje no dia a dia. Temos que ser tolerantes, procurar entender isso. E é por isso que somos diferentes. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Podemos conciliar pensamentos em certas questões, algumas preferências alimentares, mas normalmente somos diferentes, porque precisamos aprender. Essa casa espírita, apesar de ser espírita como a nossa lá em Friburgo, é diferente da nossa. Eu achei fantástico a estrutura de vocês. Tem coisa que a gente pode copiar. A minha relação com o Walter é uma relação, nós estivemos juntos uma vez. Ele foi lá fazer um estudo, foi ao programa, fizemos um programa na TV. Excelente. Hoje estou aqui. Então essas relações é que têm que ser mantidas, intensificadas, e assim nos ensina a doutrina espírita. Mas sempre através de quê? Da fé raciocinada, como nos ensina Kardec. Não vamos aceitar nada de qualquer maneira, vamos estudar. Se vocês saírem daqui hoje pensando em algo que eu vou deixar aqui para vocês, eu já terei ganho o dia. Porque essa é a nossa intenção. Duvidem daquilo que eu venho trazer. Mas não deixem para ir embora com essa dúvida. Se não obtiver a resposta, pesquisem, estudem, conversem com o Walter e com outro membro da casa. Sejam curiosos, porque é isso que a doutrina nos ensina. É isso que Kardec nos deixou. Precisamos ser mais curiosos e buscar o verdadeiro espiritismo, a base da doutrina. Como o nosso irmão disse aqui na introdução, a gente não consegue mudar o mundo, a gente tem que começar em nós, através da nossa reforma íntima. Na questão 768, Kardec pergunta: o homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal, ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem tem que progredir. Isso é fato, acho que todo mundo concorda, né? Nós estamos aqui para progredir, sempre. O espírito não retrograda, ele não volta. Nós podemos até dar uma estagnada, mas para trás a gente não vai. Conhecimento adquirido, porta aberta, janela aberta, não se fecha mais, tá? Então o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento ele se embrutece e estiola. Portanto, nós não temos lá escrito relações humanas no livro dos Espíritos, nem no livro dos Médios,
mas o assunto está lá. Basta que a gente pesquise, basta que a gente vá a fundo. E Herculano Pires, vejam bem, no curso dinâmico de Espiritismo, esse é o livro, isso é um texto, eu dividi em algumas partes, para ficar mais fácil para a gente conversar. Ele diz o seguinte, ó: as relações humanas se baseiam na afetividade humana. É possível que a gente se relacione através do ódio, do rancor, da raiva. É possível que a gente aprenda alguma coisa nesses momentos de ira, de revolta. Apenas que não devemos cultivar esse tipo de sentimento. Esse é o maior aprendizado. Porque esse tipo de sentimento só nos traz dor, descontrole. E isso no aparelho físico. Quando a gente está com raiva, está estressado, quem tem problema de estômago, o que acontece? Surge logo aí uma azia. Quem tem pressão alta, a pressão sobe, passa mal, vai para o hospital. Chega no hospital, a pressão sobe, o médico não controla. E aí a pessoa acaba desencarnando, morrendo. Só que o médico não pode botar lá causa mortes, raiva. Não. Ele vai botar infarto agudo no miocárdio. Só que o acúmulo desse tipo de sentimento, ele vai somatizando, a gente vai ficando cada vez mais saturado, até que uma hora ele estoura, ele explode. Então, ó, não há afetos entre corações insensíveis, por isso a dor campeia no mundo. Por quê? Porque através da dor nós aprendemos. Nós descobrimos aqueles sentimentos que nos trazem, que nos fazem mal. Dor no corpo, embelezamento na alma. Então, quando a gente sofre no corpo físico, o nosso espírito está se depurando. Mas ele não está ficando bonito, belo, limpinho, não. É porque nós estamos em aprendizado. Nós estamos aprendendo através daquele sofrimento. O que acontece quando nós superamos uma dor, quando superamos um problema? Nos tornamos o quê? Mais fortes. Toda vez que nós saímos de um problema ou superamos uma dor, nós saímos mais fortes. Nós nos sentimos mais poderosos. É por isso que nós colocamos sempre que nós estamos em uma escola de almas. Porque a nossa necessidade básica é através da dor. Quando nós não conseguimos, através do nosso conhecimento e através dos conselhos recebidos pelos nossos amigos espirituais, nós aparecemos nas casas espíritas ou nos voltamos a Deus através da dor. Muitas vezes ingressamos na casa espírita e conhecemos a doutrina espírita através de um problema. Verdade ou mentira? A maioria das pessoas que adentram a casa espírita, até de outras religiões, chegam porque não conseguem a solução de um problema, não conseguem um entendimento sobre um fato que está ocorrendo. Eu ouço vozes, eu vejo vultos, eu não sei o que está acontecendo em casa, eu brigo à toa, a família está totalmente desregrada, cada um para um lado, ninguém se entende, é só briga. E muitas vezes essas respostas a gente não consegue em outras religiões. Não que sejam ruins, não que religião vá nos salvar. Jesus não fundou nenhuma religião. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Jesus não deixou nenhuma religião registrada. Então, importante é a nossa reforma íntima, a nossa mudança. É exercitar a nossa fé. Né? A gente, fé é igual músculo. Se a gente não exercitar, quando a gente precisa, ele falha. Então a gente tem que estar com a fé em dia. Como é que a gente exercita a fé? Através da caridade. Através das... Vejam vocês como as relações humanas são importantes.
através das nossas relações humanas. A oportunidade que a casa espírita nos dá: praticar a caridade, ajuda ao próximo. Ajudando uma pessoa, quem mais recebe no momento da ajuda? É quem está prestando ajuda, está fazendo parte do problema, está buscando solução. Então veja, o Espiritismo mostra que o coração insensível é duro por falta de compreensão da realidade. Essas relações se modificam quando oferecemos aos homens uma visão mais humana e mais lógica da realidade universal. Que realidade é essa? Que realidade universal é essa que nós precisamos para nos tornar o coração mais sensível? As vidas sucessivas, o desapego dos bens materiais, porque essa é a base da doutrina espírita. A mediunidade é fantástica, mas a gente não pode valorizar demais a mediunidade e esquecer o ser humano em caminhada. Mostrar a esse ser que ele precisa se modificar. Somente através da nossa modificação é que a gente vai conseguir um mundo melhor. Restabelecer a visão do espírito em sua inteireza, compreender a necessidade urgente de se aprofundarem no conhecimento da doutrina, de maneira a fornecerem uma sólida e esclarecida doutrina espírita. O Walter tem um livro fantástico em que ele fala dos problemas que ocorrem em casas espíritas. E isso não é em uma ou em duas, são em várias. Nós temos que procurar a essência da doutrina espírita. O espetáculo foi necessário lá no tempo de Kardec para poder chegarmos aqui hoje onde estamos. O essencial é a nossa modificação, é a nossa reforma íntima. É isso o que nós precisamos e estamos aqui para aprender. Poderão realmente contribuir para a modificação do mundo em que vivemos. Bom, agora nós temos que aprender um pouco, que esse foi o objetivo, né, da nossa função das relações humanas dentro da casa espírita. Então eu queria só ler para vocês, tem esse livrinho aqui de Kardec, Viagem Espírita em 1862. Esse livro aqui é uma coletânea de pronunciamentos, né, que Kardec fez em algumas casas espíritas. E no final dele, Kardec faz um projeto de um regulamento que eu acho extremamente interessante, e eu destaquei só dois, para a gente fazer uma introdução da nossa função dentro da casa espírita, como tem que ser essa relação humana dentro da casa espírita. Então vejam vocês o que Kardec se preocupou em colocar no regulamento para as casas espíritas. Item 4. Todos os membros devem-se reciprocamente benevolência e cortesia. Em todas as circunstâncias, colocarão o interesse geral acima das questões de caráter pessoal e de amor próprio, e agirão uns para com os outros segundo os princípios da caridade. Vejam a preocupação de Kardec em deixar na regulamentação da casa espírita uma mensagem como essa. O mais importante é o quê? A caridade. O que é a caridade? A caridade é o exercício máximo do amor. A mensagem do Cristo. Quem foi o rei dos reis das relações humanas? Jesus. Alguém sabia mais do que ele se relacionar com o ser humano? Alguém deixou mais mensagens do que o Cristo em relação a nós, seres humanos? E aí Kardec no item 8 coloca: tendo em vista que o Espiritismo visa a união fraternal de todas as seitas
sobre a bandeira da verdade e considerando que a sociedade admitirá membros ou assistentes sem distinção de crença, ficam proibidas nas reuniões fórmulas de preces ou sinais litúrgicos quaisquer, próprios a um culto especial, cabendo a cada pessoa fazer em particular aquilo que a consciência lhe prescrever, ou seja, liberdade. A doutrina espírita não é feita só para espíritas, né? Lá, pelo menos lá em Friburgo, eu não sei aqui a realidade de vocês, nós recebemos muitas pessoas de outras religiões. Sempre no atendimento fraterno temos evangélicos, católicos, protestantes, testemunhas de Jeová, muita gente de outras religiões atrás de respostas que lá não encontram, sem fazer crítica a nenhuma religião, mas nós precisamos ter a nossa fé raciocinada. Alguém nos dias de hoje ainda desencarna achando que vai sentar ao lado de Deus? Imaginem vocês a pessoa que aceita isso como verdade, desencarna, morre, chega lá, o que ele vai querer? Sentar ao lado de Deus. E a gente vê isso nas reuniões mediúnicas. Eu mesmo já tive essa experiência com um irmão que chegou na reunião pedindo isso aqui. Cadê Deus? Eu quero me sentar do lado de Deus. E aí? Foi o que ele aprendeu, viveu sobre aquilo ali, sobre aquele dogma, acreditou, desencarnou acreditando naquilo. Portanto, quando uma pessoa entra na casa espírita, aquela é a pessoa mais importante naquele momento, para nós, trabalhadores da casa espírita. Quando uma pessoa chega à casa espírita pela primeira vez, o que ela busca? Muitas vezes ela está trazendo uma dor, um sofrimento. Muitas vezes ela quer conhecimento, estudo. Então ela tem que ser recepcionada com harmonia, alegria, fé, um sorriso, um aperto de mão, um abraço. Tudo bem? Como é que você está? É a primeira vez que você está chegando, como você perguntou aqui? É a primeira vez? Quem está vindo pela primeira vez? É a preocupação da casa. Quem tem que fazer isso? Os trabalhadores da casa. Isso é o quê? Relação humana, interação. Essa é a preocupação que as casas espíritas têm que ter. O ser humano, quando adentra a um hospital, quando um doente entra no hospital, eu aqui não estou dizendo que somos todos doentes, quando um doente entra no hospital, ele busca solução, remédio, apaziguamento das dores. E a casa espírita está aqui para isso, com essa função, esclarecer e ajudar. O grupo de trabalho do Centro Espírita estará estreitamente relacionada não somente com a competência de seus membros, mas sobretudo com a solidariedade e a fraternidade nas suas relações interpessoais. Olha o que ele coloca: competência de seus membros. Muitas vezes nós temos, às vezes, numa casa espírita, pessoas com conhecimento elevadíssimo, conhecimento doutrinário esplêndido, culturalmente fantásticas, mas e para se relacionar com outras pessoas? Relações interpessoais, solidariedade e fraternidade. O nosso planeta hoje está extremamente evoluído, vocês não acham? Não acham? Intelectualmente. Nós vivemos uma crise moral.
Essa é a nossa crise. Os homens são fantásticos, as invenções são fabulosas e não estão mais à frente porque moralmente nós ainda estamos muito atrás. As pessoas descobrem maneiras de gerar golpes, roubos, furtos, coisas mirabolantes. Se usassem essa inteligência para ajudar o próximo, imaginem vocês o mundo que teríamos. Então, uma equipe de trabalho no centro espírita podem ter pessoas competentes, mas o primordial é a solidariedade e a fraternidade, ou seja, o amor. Porque é a única maneira de montarmos essa base sadia nas relações humanas. Respeitar o próximo como ser humano em processo evolutivo. Todos nós estamos no exercício da nossa evolução. Todos nós temos defeitos. Então nós temos dentro da casa espírita obrigação de aceitar os defeitos do próximo. E ele vai falar aqui na maneira que nós temos que corrigir. Evitar, sempre me confundo aqui, desculpa. Evitar interromper quem está falando, esperar a sua vez. Vê se isso não ocorre muito em casas espíritas, em reuniões, não palestras, mas em reuniões fechadas. Às vezes uma pessoa que atropela o outro, e espírita é melindrado, não é verdade? O espírita se ofende, às vezes com pouca coisa o espírita se ofende. Por quê? Será que por ser espírita a gente fica esperando que o outro espírita seja perfeito? Tem uma passagem de Emmanuel, que Emmanuel fala para o Chico, né? Tem uma passagem que Emmanuel fala para o Chico, que o Emmanuel fala: se você acha que muita gente, que você faz esforço para suportar muita gente, saiba você que tem muita gente que faz um esforço danado para te suportar. E aí a gente toma um susto, porque a gente chega em casa, fala com o nosso esposo, ou com o marido, ou com o irmão, ou com um amigo, fala: oh, eu não aguento fulano. E aí, será que fulano aguenta a gente? Ou ele faz esforço para suportar a gente? Vamos inverter isso aí. Então isso é uma necessidade básica, o nosso conhecimento, o conhecimento do próximo, a aceitação. Controlar a agressividade, evitando indelicadezas e ironias. Quantas vezes a gente fala brincando com a pessoa aquilo que é verdade, que a gente aproveita aquele momento de brincadeira para dar uma cutucada. Está todo mundo olhando assim. A gente faz isso, não faz? A gente faz. Não adianta a gente disfarçar, olhar para o lado. A gente faz isso aí. Nós somos assim. Uma conversa, uma brincadeira. Ah, mas você faz isso aí, ele faz isso aí. E às vezes a pessoa se ofende. E aí a gente vai para casa, a pessoa às vezes fica chateada e já fala: não sei por que fulano ficou chateado comigo. Faz um retrocesso. Procurar aproximar-se fraternalmente dos demais membros do grupo com vista a melhor conhecê-los e bem compreender seus traços de personalidade. Pois bem, conhecer o próximo. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa na casa espírita, conhece ela da casa espírita e não sabe os problemas que essa pessoa tem na sua vida, as obrigações que ela tem no seu dia a dia. É necessário que tenhamos esse bom senso e esse cuidado de procurar conhecer. Não é fofoca, não é procurar saber o que ele tem, quanto ele tem, se ele é rico, se ele é pobre. Não. As funções que essa pessoa ocupa durante a sua vida, o tempo que ele usa em benefício dele, em benefício do próximo, em benefício da família. Às vezes a pessoa tem um problema enorme dentro da família. Agora eu me lembrei de uma história do Chico aqui, vou falar para vocês rapidinho, porque daqui a pouco o nosso tempo já está se esgotando. Não sei se eu vou ser muito fiel à história, mas é mais ou menos isso, né? Uma pessoa estava investigando lá o Chico Xavier, porque de vez em quando ele saía da reunião e entrava numa casa de luz vermelha, num prostíbulo, né? E aí a pessoa começou a difamar o Chico: não sei o que,
Mas você vai para lá, você entra lá, toda vez que você sai daqui para a reunião, você vai lá para o Chico e tal, e o Chico quieto, aceitando aquilo ali, né? Sem falar nada, até porque o Chico ia lá, né? E aí o Chico, sabe o que o Chico ia fazer lá? Ele ia lá tentar retirar de lá, que estava trabalhando lá, a filha daquele ser que o estava acusando. Então vejam vocês, antes da gente apontar o dedo, a gente tem que saber o motivo. E isso dentro da casa espírita gera conflitos. Muitas vezes a pessoa tem ocupações que não são dentro da casa espírita. Trabalha às vezes muito mais fora do que dentro da casa espírita. Então essas relações humanas do nosso convívio aqui na casa espírita são importantíssimas. Cumprir a organização hierárquica estabelecida pelo grupo, temos que respeitar. Ou a gente acha que na espiritualidade ninguém manda em ninguém? Não tem hierarquia? Não tem uma pessoa responsável pelo serviço, pelos trabalhos, pela organização? Claro que tem. E a pessoa perdeu tempo para montar aquilo ali, para dividir, para estipular que você tem que chegar às 7 horas e fazer isso, isso e isso. Não é porque ele gosta de mandar, é porque aquilo é necessário para o bom andamento da casa. Eu estava ali fora, observei, tocou uma sineta às 9 horas. Igual o colégio. Por que tocou a sineta? Porque o cara é ditador e gosta de botar sineta? Não, é para chamar a nossa atenção, porque a gente tem que estar aqui dentro. Porque vai começar aquilo que nós viemos aqui fazer. Disciplina. Alguém pensou naquilo ali e funciona. Ó, tem hora para o café, tem hora para o almoço, tem hora para a palestra, tem hora para a música. Quando sair daqui tem a visita. A gente precisa de bolo, a gente precisa de organização. Ele não está mandando ninguém fazer. Ele está designando aquilo que é necessidade da casa. E a gente tem que se propor a ajudar, desde que aqui estamos. Não assumir a responsabilidade atribuída a outro, a não ser a pedido deste. Então a gente não tem que tomar a posição do outro, do próximo. Cada um tem suas funções dentro da casa espírita. Procurar as causas de suas antipatias a fim de vencê-las. É o que a gente estava falando. Conhecer o próximo, saber os seus limites, os trabalhos, apresentar uma disposição de espírito agradável no convívio com as pessoas. Às vezes a gente não acorda num bom dia. E a casa espírita, a gente sabe, é um serviço gratuito, é um serviço de caridade. Ninguém que trabalha na casa espírita está recebendo, com algumas exceções. Mas a grande maioria são voluntários, é serviço voluntário. Tem dia que a gente não está muito bem, mas a gente não precisa transmitir isso para as outras pessoas. Procurar definir bem os sentidos das palavras, principalmente nas discussões em grupos, para evitar mal-entendido. Isso ocorre demais. Colocações, palavras mal colocadas em momentos inoportunos. Temos que ter cuidado também com isso. Ser modesto nas discussões, pensar que talvez o outro tenha razão, e se não, procurar compreender-lhe a razão. Escutar. É igual relacionamento, né? A gente tem dificuldade de escutar. Eu tenho dificuldade de escutar, né? Mas eu gosto de falar. Então, dentro de casa, às vezes é um problema. E a gente tem que ter essa postura, a gente tem que aprender a essa troca. Por isso que somos diferentes. Por isso que existem as relações humanas. Por isso que estamos envolvidos nessa teia. Esse outro slide eu vou pular. E aqui eu gostaria de passar um videozinho para vocês.
nos faz pensar, né? O que aconteceu ali naquele vídeo? Um ser foi atacado o tempo todo, e com aquilo que ele estava recebendo, que eram aquelas pedras, ele estava construindo o quê? Uma ponte, para poder chegar até o próximo. E o próximo continuou atacando. Acertou, ele abaixou, continuou recolhendo as pedras e construindo a ponte. Quando ele chegou do outro lado, ainda tinha uma pedra. Quando ele pegou essa pedra, o que o outro que estava atacando pedra dele fez? Recuou, pensando o quê? Ele agora vai me destroçar. E o que ele fez? Ele pegou a pedra e jogou fora. Ele construiu uma ponte. Com aquilo ali ele ganhou o quê? Uma amizade. Ele criou uma relação, aquela relação não termina nunca mais. E a gente vê muito isso nas nossas relações diárias. Quando somos ofendidos, se a gente devolve da mesma maneira, a gente cria uma barreira, uma parede. Mas se a gente devolve de maneira sutil, agradável, se a gente planta uma boa semente, aquela relação se mantém. Porque aquela pessoa, toda vez que ela olhar para a gente, ela vai se lembrar daquela atitude. Então, na casa espírita, é isso que nós precisamos. Fazer com que as pessoas que cheguem à casa espírita divulguem a doutrina, a casa, a relação com ânimo, fé, amor. Poxa, a doutrina espírita é maravilhosa. Eles me ajudaram, me mostraram que a transformação tem que começar comigo, que é necessário eu ajudar ao próximo. Porque, meus irmãos, acreditem, todos nós aqui iremos morrer. Vocês sabiam disso? Todos nós vamos morrer, todos nós vamos desencarnar. E para ter um bom desencarne, nós temos que ter uma vida sadia, boa, repleta de boas ações. Nós temos que cumprir, se não tudo, uma grande parte daquilo que planejamos antes de reencarnar. Que acreditem vocês ou não, nós escolhemos essa vida. Nós escolhemos a família, o lugar, a cidade. Ninguém está fora do lugar. Ninguém nasceu no lugar errado. E vou dizer outra coisa: todos nós pedimos, enfrentamos fila para nascer, sofremos pra caramba, uma ansiedade louca, terrível, porque o tempo está se esgotando. Toda vez que eu olho para o meu sobrinho que nasceu tem 2 dias que meu sobrinho nasceu, se eu botar uma foto aqui, todo mundo vai rir. O garoto com 1 dia, sorriso puro, impressionante. Eu olhei a foto dele sorrindo, eu falei, rapaz, esse moleque está feliz de ter chegado. Ainda mais que minha cunhada teve 2 outras gravidez que ela perdeu a criança. Então, uma dificuldade imensa. Então, quer dizer, esse espírito está eufórico. Por quê? Porque os espíritos que hoje reencarnam, eles têm um objetivo muito claro e uma oportunidade única, porque o planeta está em transformação. Bom, para terminar, que o nosso tempo já está avançado, eu queria contar uma historinha para vocês. A historinha é o seguinte: um erro no céu. Não sei se alguém já conhece aí, né? Um senhor morava numa cidade e ele morreu. E era um senhor ótimo, espetacular. E quando ele morreu, todo mundo falou, olha, fulano vai para o céu. Vai direto para o céu porque é uma pessoa boa, fantástica. E assim foi. Morreu e ele foi para o céu. Chegou lá na porta do céu, tinha uma senhora sentada numa cadeira. E naquele tempo o céu ainda não estava informatizado. Não tinha computador, não tinha nada, né? Então a moça foi no caderno e procurou o nome dele. E não achou. Falou, o nome do senhor não está aqui não. O senhor não pode entrar no céu. O senhor tem que ir para o inferno. Aí ele, tá bom. Como uma boa pessoa, o que ele fez? Foi para o inferno. Falou, me mandaram, eu vou. E aí, pega o elevador. Ele desceu o elevador, abriu a porta, era o inferno. Fogo e aquilo tudo. E ele olhou e falou, bom, o inferno não tem crachá, não tem porteiro, não tem nada. E ele foi para o inferno. Entrou no inferno.
E lá ficou. Passou uma semana, 2 semanas. Quem aparece no céu lá para conversar com São Pedro? O diabo. Ô, São Pedro, que isso? O senhor está me sabotando? Aí São Pedro falou: eu? O que eu fiz? Ah, mas o senhor mandou aquele cara lá para baixo? Como é que pode? O cara chegou lá dando bom dia, boa tarde, abraçando todo mundo, escutando todo mundo, beijando, batendo papo, abraçando, aperto de mão, ajudando todo mundo. O inferno está parecendo um paraíso. Pelo amor de Deus, traz esse cara de volta. Aí São Pedro foi lá e resgatou o cidadão que deveria estar no céu. Então a mensagem dessa nossa singela e humilde história é a seguinte: vamos viver de maneira tão pura e tão boa e criar relações tão boas que, se por um engano a gente for parar no inferno, o diabo mande a gente de volta para o céu. Não é isso? Então Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pelo silêncio, tá? E até a próxima oportunidade.